todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva, compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a igualdade natural, a pergunta 803, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 9, da Lei de Igualdade. E na pergunta 803, perante Deus são iguais todos os homens? E eles respondem que sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensas. Nota de Kardec: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. O que nós precisamos entender, e entendemos isso dentro da doutrina espírita, é que somente vamos explicar a justiça divina através da reencarnação. Se nós quisermos olhar como grande parte da população acredita em uma só existência, fica muito difícil, devido à diversidade de condições que o ser humano é chamado a vivenciar. Mas quando nós entendemos a lei da reencarnação, nós sabemos que em uma encarnação nós estamos realizando um tipo de experiência, passando por um tipo de condição de aprendizado. Em outra encarnação faremos outros aprendizados, conforme a necessidade da evolução individual. Porém, todos os homens são iguais. Perante Deus, Ele não dá maior importância a um do que a outro, ou favorece mais a um do que ao outro. Aquele que hoje em dia parece ser mais favorecido por Deus, certamente já teve outras experiências em condições mais humildes, ou as terá em encarnações futuras, conforme a sua necessidade de aprendizado. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1861 uma epístola de Erasto aos espíritas lioneses, que é uma carta psicografada pelo espírito de Erasto, que vai falar algumas coisas bem interessantes. Nessa psicografia, o espírito de Erasto compara a dominação antiga de Roma, com seus costumes e hábitos dissipados, com a falta de moral da sociedade, pregando igualdade através de doutrinas materialistas que, no entanto, não desejam a verdadeira igualdade do ser humano. Isso, à época de Kardec, estava muito comum, esse tipo de dominação do materialismo, porque o ser humano estava saindo da dominação da religião católica. E houve uma tendência muito grande da crença em Deus para o materialismo, porque era uma crença forçada pela religião. Veio a doutrina espírita, então, para esclarecer, os espíritos vieram esclarecer onde está a igualdade que nós tanto buscamos aqui enquanto encarnados. Diz Erasto que, antes de tudo, somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. O espírito de Erasto está dizendo que não compactua com as doutrinas materialistas, porque, acima de tudo, os espíritos acham muito importante que o ser humano tenha a sua liberdade individual, de escolhas, de ação, porque somente assim ele vai se desenvolver e vai crescer efetivamente. Consequentemente, continua ele, somos inimigos declarados de tudo quanto se aproxime dessas legislações conventuais que aniquilam brutalmente os indivíduos. Todos esses sistemas materialistas que colocam os indivíduos como participantes de uma massa sem expressão individual, sem liberdade individual, os espíritos são contra.
A igualdade proclamada pelo Cristo e que nós mesmos professamos nos vossos grupos amados é a igualdade diante da justiça de Deus. Isto é, o nosso direito conforme o nosso dever cumprido de subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos adiantados, onde reina a perfeita felicidade. Então, essa igualdade é a igualdade da oportunidade, de chance que todos têm de se desenvolver, de evoluir para um dia, sim, habitar planetas mais evoluídos, condições melhores de vida, já que as nossas condições é de um planeta ainda bastante atrasado. Eles continuam, para isso não são levados em conta nem o nascimento nem a fortuna. Para o plano espiritual, nada disso importa. Se nós nascemos ricos, se nós nascemos pobres, se nós tivemos títulos de nobreza ou de aperfeiçoamentos, de profissionalização, nada disso importa para a espiritualidade. O pobre e o fraco a alcançam, bem como o rico e o poderoso, porque uns não levam materialmente mais que os outros. E como lá ninguém compra seu lugar e seu perdão com dinheiro, os direitos são iguais para todos. Igualdade diante de Deus, eis a verdadeira igualdade. Essa igualdade, então, que nós, como seres humanos, tanto buscamos, ela é dada perante Deus, porque quando chegamos no plano espiritual, nada do que nós desenvolvemos materialmente ou nossas conquistas materiais vai interferir. O que vai interferir é a nossa evolução, o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento espiritual. E Erasto continua. Não vos será perguntado o que possuístes, mas o uso que fizestes do que possuístes. Ora, quanto mais houverdes possuído, mais demoradas e mais difíceis serão as contas que tereis de prestar da vossa gestão. Então, quanto mais recursos materiais nós temos, mais responsabilidade perante o que nós fazemos com essas coisas. Assim, portanto, conforme vossas existências de missões, de provas ou de castigos nas paragens terrenas, cada um de vós, em consonância com as suas boas ou más obras, progredirá na escala dos seres ou recomeçará mais cedo ou mais tarde a sua existência, caso se tenha desviado. Esse balanço é feito individualmente. Cada um vai, perante a sua própria consciência, rever o que fez, as oportunidades que perdeu, os recursos que tinha e que não soube utilizar, ou os desvios que realizou na sua caminhada e que precisará recomeçar. Esse balanço é feito para cada um individualmente, porém, todos serão tratados com a mesma medida, com a mesma igualdade de condições no plano espiritual. Em consequência, repito, proclamando o dogma sagrado da igualdade, não vimos ensinar que aqui embaixo deveis ser todos iguais em riqueza, saber e felicidade, mas que chegareis todos à vossa hora e conforme os vossos méritos à felicidade dos eleitos, partilha das almas de escola que cumpriram os seus deveres. Então, é uma coisa que não é viável perante o plano espiritual, nem passa pela cabeça deles querer que todo mundo aqui na Terra tenha as mesmas condições de igualdade. Não num planeta atrasado como o nosso. Essa diferença, essa desigualdade social, ela é natural que aconteça, porque uns são mais esforçados, uns se dedicam mais, outros são mais acomodados, outros são mais atrasados. Então, cada um vai adquirir os recursos materiais de acordo com as suas condições, com a sua força de vontade, com o seu empenho. Porém, o que eles querem dizer é que no plano espiritual, sim, nós vamos encontrar essa igualdade. Igualdade independente daquilo que nós fomos aqui na Terra. Meus caros espíritas, eis a igualdade a que tendes direito, a que vos conduzirá ao espiritismo emancipador, a que vos convido com todas as forças. Para atingi-la, que deveis fazer? Obedecer a essas duas sublimes palavras.
amor e caridade, que resumem admiravelmente a lei e os profetas. Então o Espiritismo vem ensinar. O caminho é o amor e a caridade, que vai resumir tudo aquilo que nos foi ensinado até agora. Não podeis acreditar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artífice se acotovelam brindando a fraternidade, onde o judeu, o católico e o protestante podem sentar-se à mesma comunhão pascal. Não podeis crer quanto me sinto orgulhoso de vos distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, me ordenou conferir às vossas piedosa corte. Então, Erasto dizendo assim, coisas importantíssimas, que ele estava feliz de estar ali, vendo congregarem-se ali pessoas de várias religiões, de diferentes status sociais, e que veio em nome de Jesus, o Espírito de verdade que estava presidindo toda a codificação, para dar essas boas novas para todos aqueles que ali estavam, incentivando-os a perseverarem, a continuarem. Então isso também é um estímulo para nós. Em qualquer tempo nós precisamos entender que todos nós somos iguais, que nós não precisamos nos sentir diminuídos perante ninguém ou melhores que ninguém, que não é a nossa condição social que nos dá a condição de entender a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito simples, a doutrina espírita é para todos, todos têm condições de entendê-la, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, os bons espíritas. Todos têm condições de entendê-la porque ela é de uma clareza muito grande. Todos, o jovem, o adulto, o velho, todos, o rico, o pobre, não precisa de uma inteligência muito desenvolvida para isso, porque entender a doutrina espírita é importante. Agora nós precisamos senti-la, trazê-la para os nossos sentimentos. E essas são reflexões do próprio Kardec, dizendo que a moral da doutrina espírita é a moral de Jesus Cristo. Então, se Kardec não diz que a doutrina espírita é uma religião, se ele fala que a doutrina espírita tem as suas consequências religiosas, ele mesmo afirma que a moral da doutrina espírita é a moral do Cristo. Nós não podemos dissociar os ensinamentos de Jesus da doutrina espírita, até porque Jesus já nos prometera esse Consolador, presidiu toda a sua elaboração, preparou todos os seus missionários e depois, durante a sua elaboração, durante a sua codificação, ele mesmo veio através dos médiuns nos trazer mensagens maravilhosas com o nome O Espírito da Verdade. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.